O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, nosso querido irmão, senhor Levindo Dias. Boa noite, como vai você? Boa noite para você, para todas as nossas irmãs, para os nossos irmãos e a todos vocês que estão nos acompanhando através do Facebook. Nós saudamos a todos, rogando a Jesus, o nosso divino amigo, modelo e guia da humanidade, que a todos nos abençoe e nos envolva em sua eterna paz. Sempre espírita, Zilda Gama, enxugando lágrimas, consolando corações, libertando consciências, desde o dia 7 de junho de 2008. Olha, para nós é uma alegria imensa tê-lo mais uma vez conosco. Nós temos saudade de ouvir seus temas, seus estudos, esclarecendo muita coisa para nós. E vamos, então, como o senhor já começou, saudando a todos aqueles que estão também conosco, ou aqueles que só mais tarde poderão nos acompanhar, desejando a todos uma boa noite e que também aproveitem bem o tema que o nosso querido irmão trouxe para nós. Ele é da AME de Além Paraíba e vai nos trazer um tema que vai nos chamar muito interesse, muita atenção. Então, meus irmãos, vamos iniciar primeiro na nossa prece. Convidamos a todos, todos são muito bem-vindos. Elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre, esse amigo de todas as horas, para agradecer pela oportunidade que estamos tendo nesse momento de estudarmos, de conhecermos mais sobre a doutrina dos espíritos, que consola, que esclarece, que nos orienta na nossa vida. E pedimos, então, a nossa mentora, Zilda Gama, e a esses bons espíritos que sempre estão nos acompanhando, para que inspire nosso querido irmão Levindo para o estudo que ele trouxe para nós, que todos nós possamos compreender, esclarecendo para nós esses novos rumos
que nós, nessa época, nesse século XXI, nós podemos usufruir. Agradecemos as bênçãos que recebemos todos os dias e pedimos a Deus e aos bons espíritos que estejam sempre ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, querido irmão, a palavra está com você. Muito obrigado, minha irmã. Vamos lembrar aqui de Jesus. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amigos, no item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no subitem 19, Allan Kardec tem a ocasião de nos recordar um dos ensinamentos de Sócrates. Se os médicos são mal sucedidos na maior parte das doenças que tratam, é porque tratam do corpo e se esquecem da alma. E porque, não estando o todo em bom estado, é impossível que parte esteja bem, né? É mesmo? Então, esses novos rumos para a medicina, nós nos inspiramos para traçar essas pequenas linhas, nós nos inspiramos em uma entrevista que o Paulo César Frutuoso concedeu à doutora Miriam. E aí a gente vai vendo outras opiniões também, e inclusive, né, uns questionamentos da capacidade ou funções superiores do cérebro. Onde que se situa a capacidade cognitiva? As nossas emoções, onde que elas estão situadas? A memória, onde que está a memória? A inteligência, a atenção, o raciocínio, o juízo crítico. E então esse é um questionamento da neurociência. Então, meus amigos, a gente fica pensando, temos que dar de presentes para os neurocientistas um exemplar de O Livro dos Espíritos, porque tudo isso se situa, é claro, no perispírito. O cérebro é a parte material pela qual o espírito transmite as suas ideias, suas impressões, suas emoções. E a gente vai lembrar do ano de 1908, quando Leon Denis, que também recebeu o pseudônimo de apóstolo poeta da doutrina espírita, quando ele chegava a Paris e trazia na sua bagagem uma obra, uma pérola muito importante, que seria somada à já rica doutrina espírita, que tem uma riqueza de literatura impressionante. Então, neste livro, Leon Denis, compreendendo muito bem o caráter evolutivo da doutrina espírita, ele vai dizer o seguinte: dia virá em que todos estes pequenos sistemas, acanhados e envelhecidos, unir-se-ão em vasta síntese, abrangendo a todos os reinos da ideia. Ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, unir-se-ão na luz, e então será a vida, o esplendor do espírito, o reinado do conhecimento. E neste acordo magnífico, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos, a filosofia, o rigor das suas deduções lógicas, a poesia,
a irradiação das suas luzes e a magia das suas cores. E a alma guiar-se-á para os mais altos cimos, mantendo o equilíbrio de relação necessário a regular a marcha paralela e ritmada da inteligência e da consciência para a conquista do bem e da verdade. Ou seja, meus irmãos, evidentemente que todas as escolas de medicina do planeta Terra, principalmente aquelas mais evoluídas, elas têm na pauta dos seus estudos, do estudo do futuro médico, o espiritualismo, para que ele possa compreender com mais amplitude este fenômeno divino chamado vida, né? E Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, o item 100, ele vai nos dizer: o perispírito é o princípio de todas as manifestações. Então, meus amigos, o que a neurociência tem que fazer é encontrar o perispírito, ou seja, trabalhar aproveitando as anotações de Allan Kardec. Aí sim ela vai dar um grande salto, né? Um grande salto. Vocês vejam, um dos maiores projetos biológicos do século XXI, do século XX e XXI, porque está nessa passagem, né? É o Projeto Genoma. Um dos diretores do Projeto Genoma, o senhor Craig Venter, ele vai dizer: descobrimos o encadeamento do código genético. Entretanto, esse código é demasiadamente material para conter o projeto de uma pessoa humana. Existe algo mais pelo qual devemos começar a procurar. Nós tínhamos que dar para ele de presente também um exemplar do Livro dos Médiuns, né? Porque assim ele se completaria. Mas o outro diretor, que é o senhor Francis Collins, ele escreveu um livro que, inclusive, está disponível na internet no formato PDF. O livro do Francis Collins se chama Sementes de Deus. Eu creio que antes do Projeto Genoma, ele era materialista ateu, mas vendo a dimensão do projeto, a dimensão do DNA, ele se converteu, né? O perispírito, afinal de contas, o que é isso? Aí o Kardec vai dizer: ele é semimaterial, esse é envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Então, amigos, a gente faz uma pergunta: como é que o neném se forma no ventre materno? Será que o ventre materno é uma forma igual assim? Quando a gente vai fazer uma peça de concreto, que a gente bota lá dentro da forma a argamassa do concreto e depois de seca ela fica modelada. Será isso? De maneira alguma. Quem orienta o desenvolvimento do bebê é o perispírito, ou veículo modelador biológico. Então, não existe uma coisa automática. A relação entre a neurociência e a espiritualidade tem sido objeto de estudos e debates há décadas. À medida que avançamos no entendimento do funcionamento do cérebro, surgem questões intrigantes sobre como nossas experiências espirituais são processadas em nível neural. Como que os nossos neurônios reagem à experiência espiritual? Como o cérebro humano interpreta e responde a experiências transcendentes?
Quais são as bases neurológicas das sensações de conexão com algo maior? Como exploraremos as conexões cerebrais do transcendente e como a neurociência pode lançar luz sobre as dimensões espirituais da experiência humana? São interrogações propostas pelo Dr. Nubor Orlando Facuri. Dr. Nubor Orlando Facuri, ele é de Campinas e é um neurocientista, além de neurologista. Ele tem uma ligação muito grande com o Penfield, lá do Canadá, que também é neurologista. E eles realizam experiências do tipo introdução de neurônios na área cerebral, principalmente das pessoas que tiveram problema de paralisia infantil. E quando, então, introduzido o eletrodo em determinada área cerebral, mesmo sendo paralítico, né, pela paralisia, pela enfermidade, a pessoa sente vontade de caminhar imediatamente. É uma experiência fascinante que pode trazer a alegria para muita gente desconsolada, né? Então, amigos, mais uma reflexão. O corpo físico é o reflexo do perispírito. Por que essa anotação? Justamente pelo seguinte: às vezes, quando nós espíritas vamos falar com alguém que desconhece completamente o espiritismo, a gente tem esse vício de dizer: você tem um outro corpo igual a esse, só que é imponderável, quer dizer, de uma matéria rarefeita. Enquanto que, na realidade, é o seguinte: não é o perispírito que é igual ao nosso corpo. O corpo físico é que é o reflexo do perispírito. Perispírito e a alma constituem objeto de grande interesse da genética, da neurologia e da neurociência. Então, amigos, uma pena que não é ao vivo e com projeção das imagens, né? Mas nós temos aqui diante de nós 2 corações. Um menor, mostrando principalmente a válvula mitral, e um outro maior, mostrando o coração inteiro. Esses corações nos fazem lembrar do Dr. Paulo César Frutuoso. Dr. Paulo César Frutuoso ainda era estudante quando um dos seus professores apresentou um problema no coração e justamente na válvula mitral. E o Paulo César, sempre muito atirado, muito interessado em proporcionar o bem, ele perguntou para o professor: professor, o senhor aceita fazer uma cirurgia espiritual? Aí o professor respondeu: aceito. O que eu tenho que fazer? Nada, só ficar quieto. E assim o Paulo César levou o professor lá para o lar de Frei Luís, e lá materializava-se o Dr. Frederick von Stein, que era médico alemão que desencarnou na Segunda Guerra Mundial. E o Dr. Frederick materializado enfiou a mão no peito do professor e tirou uma peça e pediu Paulo César: estende a sua mão. Aí ele colocou a peça que foi removida exatamente na mão do Paulo César. E o Paulo César, que conhecia muito bem a anatomia do coração, ele se assustou. Doutor, mas o que é isso? Isso é a válvula mitral do meu professor, mas ele está respirando, ele está vivo. Como que pode isso acontecer se o senhor tirou a válvula mitral dele? Então, gente,
o Frederic vai explicar que usou a peça antiga como modelo para fundir uma nova válvula mitral a partir do ectoplasma do médium. Então, vocês vejam que situação mais interessante, né? Ele como que desintegrou atomicamente a válvula antiga e colocou uma válvula nova no lugar, válvula esta fundida a partir do ectoplasma do médium. E aí, na segunda imagem, que mostra o coração inteiro, então apareceu por lá um senhor que era empresário, Antônio, com sobrenome italiano, e o diagnóstico do senhor Antônio era o seguinte: era calcificação do coração, do lado esquerdo, o ventríloco esquerdo estava totalmente calcificado. Inclusive o arco aórtico, o tronco pulmonar e também as veias coronárias. Aquela famosa calcificação que vai produzir, sem dúvida, o infarto e vai levar a pessoa à morte física. Então, o Frederic chegou perto do São Antônio da mesma maneira, enfiou a mão dentro do peito do São Antônio e de lá retirou o ventríloco esquerdo completo. E estavam presentes nessa reunião 7 médicos. Além do Paulo César Frutuoso, também estava o doutor Ronaldo Gazola, que foi secretário de Saúde do Estado do Rio durante alguns mandatos. E o Ronaldo Gazola era curioso, assim, igual a gente, que a gente queria saber de tudo também, né? E o Ronaldo Gazola perguntou para o doutor Frederic: mas, doutor Frederic, como é que é isso? Como é que o senhor fez isso? Aí o Frederic disse para o Gazola: nós desintegramos, desmontamos atomicamente o ventríloco esquerdo do paciente. Então, vocês vejam que extraordinário. O Frederic fazia desmontagem atômica e usou o mesmo ventríloco para também, utilizando o ectoplasma do médium, fundir uma nova parte desse coração e colocou no lugar. Então, isso é algo assim fascinante, que deixa a todos nós muito impressionados. Então, você já imaginou o que é desmontar atomicamente um tumor, um calo ósseo, né? Então, gente, mas nós não poderíamos dar passos mais adiante? Porque nessa oportunidade o Gazola perguntou: mas eu queria saber a mecânica, como é que o senhor fez? Então, o Frederic vai dizer para ele: um dia eu te explico. Mas o Frederic também já havia dito em outra oportunidade que nós só vamos aprender isso quando passarmos para o lado de lá. Ou seja, desmontar tumores atomicamente só quando a gente passar para o lado de lá. E nós deveríamos nos dar por satisfeitos, porque nós já temos um equipamento que é o PET, né? Tomografia por emissão de pósitrons. Quando associado a exame de imagens, então ele produz a cintilografia, esse exame bastante completo. Mas a tomografia por emissão de pósitrons, de carga positiva, ou seja, antimatéria, que é o contrário da matéria. Então, ele faz essa tomografia com a emissão
de antimatéria. Já não está muito bom para nós? Porque a gente imagina, por exemplo, como é que está a nossa sociedade. Quantos crimes acontecem por dia? Quantos assassinatos? Quantos feminicídios? Meus irmãos, o que nós precisamos realmente é de uma operação moral. No ano passado, foram comercializados cerca de 3 trilhões de dólares em drogas e armas. Quantos abortos são cometidos por ano? Uma média de 50 milhões por ano. Então, quer dizer, nós estamos precisando mesmo de uma operação urgente no aspecto moral. O André Luiz, como sempre, ensinando para todos nós, né? O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. Então, veja bem, essa observação do André Luiz é de extrema importância para todos nós. Agora, amigos, um outro aspecto, expressando claramente a lição de Jesus a cada um segundo as suas obras, lição que consubstancia a justiça divina na plenitude. Encontraremos o perispírito do desencarnado, literalmente espelhando quem ele é, o que fez e faz, e o que pensa e como vive. Por que essa anotação, amigos? Porque o Paulo César Frutuoso escreveu um livro também muito interessante, embora deprimente. Espíritos decaídos materializados. E ele preparou para uma fotografia, colocou o fotógrafo já com o dedo no gatilho e com a câmera na direção da câmara mediúnica. Então, saiu de lá de dentro, materializado, contrafeito, um espírito que foi um carrasco durante a Idade Média. Isso ele fez com a intenção de nos instruir. Então, esse carrasco tinha aquele chapéu comprido que ia até quase o teto. Estava vestido com um manto xadrez, mas aquilo, ele estava com essa indumentária desde a Idade Média. Aquilo tinha ficado soldado no seu perispírito. Ele não conseguia, de maneira alguma, tirar aquela roupa ou tirar o chapéu da cabeça. Então, amigos, mas com esses acontecimentos todos, vamos lembrar aqui do Luiz da Rocha Lima. Quem é o Luiz da Rocha Lima? Luiz da Rocha Lima foi o fundador do lar de Frei Luiz. Então, ele conheceu o Frei Luiz em uma sessão espírita. E o Frei Luiz informou para ele que a sua tarefa era construir um lar para receber muitas crianças órfãs. E o Luiz da Rocha Lima, ele era um químico industrial natural do Ceará, ele fez de tudo para que pudesse materializar o lar de Frei Luiz. Então, a gente vê, por exemplo, ele passava um aperto financeiro muito grande. E ele tinha um tio no Rio Grande do Sul que, certa feita, ligou para ele e falou: Luiz, uma pessoa vai te procurar para te ajudar. O que o Luiz da Rocha Lima respondeu?
olha, se for por problema financeiro, eu dispenso, porque aqui nós somos espíritas. E então tem até uma observação. Ficava então claro para Luiz da Rocha Lima que a missão do espiritismo é do aprimoramento das virtudes evangélicas do amor ao próximo, da caridade, do altruísmo, da humildade, da renúncia às frivolidades do mundo, bem como o aperfeiçoamento moral da criatura humana, em face da família, da sociedade e de si mesmo. Então, são conceitos assim inamovíveis para o Luiz da Rocha Lima. Ele deve estar participando conosco agora, porém, ele está numa dimensão que nós não temos acesso, né? Então, amigos, nós aqui colocamos um quadro que é justamente aquele da condenação do João Rus, no dia 6 de julho de 1415. Ele era um padre da Igreja de Roma, mas em virtude do seu comportamento, ele foi condenado à fogueira lá na cidade de Constança. E o absurdo é tão grande porque a igreja mandou varrer as cinzas e jogar tudo no lago de Constança. Então você vê, a gente vê, né? E ele fazia isso com todo o amor. Quando a fogueira estava queimando o seu corpo, né? Ao invés de gritar, ele fez uma prece: Senhor Jesus, é por ti que padeço esta morte cruel, mas peço-te, tenha compaixão dos meus inimigos. Então a gente vê que realmente era uma alma extraordinária. Meus amigos, o nosso objetivo de hoje é justamente o quê? Despertar a curiosidade, principalmente dos mais jovens, porque a gente fica assim na expectativa de que estes jovens vão se aprofundar principalmente na área da mecânica quântica para ser os nossos professores de amanhã. Então vejamos, por exemplo, o Kardec, lá no seu livreto intitulado Viagem Espírita de 1862, ele vai escrever: em 8 de maio de 1855, ele vê o fenômeno das mesas girantes pela primeira vez e ele anotou: o mais notável acontecimento da minha vida. E a gente espera que os nossos jovens também despertem esta curiosidade, que a gente vê, por exemplo, a curiosidade de Allan Kardec levou, guiado pelos espíritos superiores, a traçar o roteiro de uma doutrina libertadora, exuberante, incomparável, né? E ele ainda oferece para nós, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra mais importante que existe na face da Terra. E aí, meus amigos, quem quiser perguntar, por exemplo, pelos livros do Dr. Núbor Orlando Facuri, pode procurar com o João, né? Nós temos a foto das capas de todos os livros dele, inclusive um que chama muita atenção, As Fronteiras da Mente, né? Ele faz uma distinção entre a mente e o cérebro. Então, espero que vocês se interessem, porque é um grande cientista, um trabalhador muito grande. Porque, amigos, a gente vai ver, inclusive, no Novo Testamento, o fenômeno da ectoplasmia, mas os apóstolos não entendiam nada daquilo que acontecia. Eles não entendiam nada do que Jesus fazia.
O Mateus anotou no capítulo 17 e o Lucas no capítulo 9. Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, materializados naturalmente, porque já haviam desencarnado tinha muito tempo. E no versículo 32, especialmente, eu grifei aqui, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Mas por que eles estavam carregados de sono? Eles estavam doando o ectoplasma para a materialização. Para a doação do ectoplasma, há necessidade do sono. Por isso, a epífise produz uma grande quantidade de melatonina. Por isso é que Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Então, a gente tem que procurar entender perfeitamente o texto, porque depois vem as crendices, né? Ignorância humana. Quem escreveu isso foi o Américo Rafael Ranieri, que é autor do livro Materializações Luminosas. Então, ele escreveu: O mundo riu estupidamente de Pasteur, e ninguém riu mais dele do que os médicos do seu tempo. Assim como o mundo dos espíritos que o Espiritismo apresenta agora, Pasteur apresentava também um mundo invisível, mas real, o mundo dos micróbios e dos infinitamente pequenos. Então, o Américo Ranieri, eu tenho a impressão que ele era ateu, mas teve uma época que foi uma caravana do estado do Rio, foi visitar o Chico lá em Pedro Leopoldo. E o Ranieri tomou conhecimento e foi junto. E chegando lá, eles fizeram a reunião na casa de um funcionário público do estado. E todas essas casas mais antigas, elas sempre tinham o chamado quarto da sala, né? Então fizeram do quarto da sala a câmara mediúnica, onde colocaram o Peixotinho, que fazia doação do ectoplasma. E então, quem sai lá de dentro da câmara mediúnica? A filha do Ranieri, que havia desencarnado há uns 2 ou 3 anos. E a garotinha vem, assenta-se no colo do pai, conversa com ele durante um tempo bastante considerável, e na hora de ir embora, ela ainda deu a ele, de lembrança, uma flor ainda molhada de orvalho. Então, aí não precisou de mais nada, não, né? Se a gente estivesse presencialmente, nós estaríamos mostrando para vocês o busto do Frei Luís. Frei Luís foi um frade franciscano. E ele morou aqui em Minas, aqui pertinho de nós. Ele morou em Bicas. Mas a maior parte da vida dele, aqui no Brasil, foi em Petrópolis. Ele era um médium extraordinário, curou muita gente, porque possuía um magnetismo magnífico, magnífico. E por isto, ele era perseguido lá no convento e muitas vezes foi deixado sem alimentação, só com pão e água. O diretor do convento condenava ele a essa situação. E para ofendê-lo dizia: é o frei espírita, né? Como se espírita fosse uma pecha, né, negativa.
Então, amigo, depois nós vamos passar para o João as capas dos livros. Inclusive, nós temos aqui a capa do Ranieri, com o Chico Xavier de pé, um espírito materializado atrás do Peixotinho e o ectoplasma jorrando em abundância dos poros e dos orifícios do Peixotinho. O que é esse ectoplasma? Nós fomos lá perguntar ao André Luiz. O André Luiz vai nos explicar. O ectoplasma é substância amorfa. O que quer dizer amorfa? Sem forma, vaporosa, com tendência à solidificação pela evolução do fenômeno, tomando forma por influência de um campo organizador específico. No caso, o perispírito nas materializações, né? Facilmente fotografado, de cor branco acinzentado, vai desde a névoa transparente à forma tangível, de aspecto semelhante aos tecidos vivos, oferecendo sensação de viscosidade e frieza, constituído de matéria orgânica, e em sua composição vamos encontrar o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, a albumina, que é uma espécie de proteína, o fósforo e componente espiritual. Diz o André Luiz que tem um componente espiritual que está entre a matéria e o perispírito. Vou ter que estudar isso novamente com mais calma. E, gente, eu não sei se vocês chegaram a conhecer o Dr. Roberto, lá do Solar Bezerra de Menezes. Ele veio aqui uma vez a um convite nosso e fez uma palestra no Amor em Deus. Ele morava lá em Petrópolis. Mas o doutor Roberto Silveira, não o político, mas o espírita, né? Com o consentimento dos espíritos e também do médium, ele recolheu parte do ectoplasma em um vasilhame escuro. Por quê? Porque o ectoplasma, se ele entra em contato com os fótons da luz, os fótons, eles colidem com as suas estruturas e dissolvem o perispírito. Então, ele colocou num vasilhame escuro e levou até o seu laboratório, na rua Conde de Lucena, lá em Botafogo. E lá ele submeteu o material ao microscópio e verificou que ele continha muitas células. E nós anotamos procariotas que sem núcleo, mais ou menos parecida com a célula da nossa pele. Agora, esse ectoplasma está muito associado à mente do médium. Por isso que lá no lar de Frei Luiz, o médium Gilberto Arruda, nas noites que antecediam os trabalhos, ele dormia lá no Frei Luiz, justamente para evitar qualquer contaminação do pensamento. Porque basta a gente sair na rua, a gente escuta o que não quer, você vê aquilo que não deseja, é uma provocação sempre muito grande, né? Então, por isso ele dormia lá, né? E nós temos uma outra imagem aqui, que é do livro do William Crookes. William Crookes foi o maior físico do seu tempo. E se você quiser adquirir, é um livro barato, um livro pequeno. E o William Crookes foi pago pela Sociedade Dialética de Londres para provar que a alma não existe. Imagina você provar que a alma não existe. Então, ele se aproveitou dos dons mediúnicos da Florence Crookes e materializava ali um espírito com todas as suas características.
Inclusive, com o consentimento do espírito, ele cortou da moça materializada, Kat King, ele cortou uma mecha de cabelo e cortou também um fragmento do tecido da sua roupa. Levou ao microscópio e percebeu, com relação ao tecido, que não existia na Terra nenhum tear tão delicado a ponto de fiar um tecido tão delicado igual aquele. E verificou também no microscópio que o cabelo era cabelo humano. Então ele respondeu para a sociedade dialética: eu não digo que isso é possível, eu afirmo que isso é real. Aí, na época, foi uma celeuma muito grande, houve uma tentativa de desmoralização do Crookes. O João anota no seu capítulo 9, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e mandou ele lavar lá na piscina de Siloé, né? O João, na realidade, ele não entendeu nada do que Jesus fez. Quando Jesus soprou em direção ao solo, ele soprou o ectoplasma divino, que se uniu com elementos minerais do solo e aplicando sobre os olhos do cego, o que Jesus faz? Jesus faz a correção atômica do olho do cego. É isso o que aconteceu. Meus amigos, tem muitas lendas, muitos acontecimentos, e inclusive nos chamou a atenção um fato muito importante, que é a conversão de Alex Carrel, que foi Prêmio Nobel de Fisiologia em 1912. Ele tinha uma paciente, a Marie Ferrand, e a Marie tinha uma tuberculose daquelas assim, quase que impossíveis de ser tratadas, né? E de acordo com os conceitos do Dr. Carrel, ela iria morrer muito em breve. Mas a Marie, naquele estado doentio, pediu ao Dr. Carrel que ela queria, antes de morrer, ela queria ir na Gruta de Lourdes, na França, porque ela guardava a certeza de que, se banhasse na piscina que forma a nascente na Gruta de Lourdes, ela ficaria boa. Então, o Dr. Carrel, por uma questão humanitária, resolveu levá-la. Mas ele imaginou, ela vai morrer no caminho, porque era uma viagem muito longa, uma viagem muito cansativa. E quando eles chegaram em Lourdes, a Marie estava num quadro febril muito forte. Então, o Dr. Carrel foi lá na gruta primeiro e verificou que a água era extremamente fria. E ele imaginou, se a Marie entrar dentro dessa água, ela morre imediatamente. Mas qual não foi a sua surpresa? Porque a Marie, amparada por duas enfermeiras, então tinha uma piscina pequena, semelhante a um cocho que a gente utiliza para tratar de gado. Então a água vinha da nascente e caía ali. E a Marie atravessa, amparada pelas duas enfermeiras, ela atravessou essa pequena piscina e quando chegou do outro lado, ela estava perfeitamente boa. O que aconteceu? No entendimento do Dr. Carrel, aconteceu um milagre, porque nessa oportunidade ele fez a sua profissão de fé. Mas, meus amigos, a gente vai caminhando e vai aprendendo. Na década 1970, uma bioquímica norte-americana
de nome Candaspert. Se você quer mais algumas informações sobre a Candaspert, quem cita essa senhora, essa cientista, é a doutora Marlene Nobre, no livro O Clamor da Vida. Mas a doutora Candaspert também escreveu um livro muito fascinante, intitulado Moléculas da Emoção. Ela começou a desenvolver uma pesquisa para entender como que os opiáceos agiam no interior das nossas células. E ela acabou descobrindo que cada uma das nossas células, cada uma dessas 7 trilhões de células que nós temos no nosso corpo, cada uma tem dezenas de receptores, como se fosse uma pequena antena parabólica que recebe as mensagens das nossas emoções. Então, a Marie estava lá, diante da Virgem de Lourdes, e, naturalmente, sob forte emoção, né? Então, as suas células começaram a trabalhar vigorosamente, os retículos sintetizando proteínas e também as células produzindo a imunoglobulina e os anticorpos que entraram em guerra franca e aberta contra os bacilos. Por isso é que ela teve essa recuperação tão assim instantânea, né? Aí levou ele a fazer a sua profissão de fé. Mas tem outro aspecto também, que as nossas emoções também, elas influenciam o nosso DNA. Mas, afinal de contas, o que é esse DNA? O DNA, meus amigos, vamos aqui tentar explicar rápido. Para caber em uma célula, o DNA é enrolado muitas vezes e forma uma estrutura denominada cromossomos. Parece um carretel, ele é todo enroladinho. Cada célula do nosso corpo, do nosso organismo, possui 46 cromossomos, sendo que 23 recebemos de nosso pai e 23 da nossa mãe. Gente, esse menino não sossega. Então, você veja. Então, o cromossomo é como se ele enrolasse diversos programinhas de computador. E quando as emoções trazem a ordem para que ele desbobine, ele se desenrola e ativa esse ou aquele programinha, igual o telefone. O telefone não tem opção de programinhas? Você que aciona ou não. Então, as nossas emoções fazem isso. Ela aciona ou, então, o contrário. Mas nós colocamos aqui também no quadro, um quadro com um microscópio eletrônico. Por quê? Justamente para lembrar a conversa do Paulo César Frutuoso com o doutor Frederic. O Paulo César sentado, o doutor Frederic materializado e em pé do lado dele. Aí ele perguntou ao Frederic, mas Frederic, eu vejo você atendendo os pacientes, fazendo operações, inclusive, e você não usa nenhum equipamento. Por acaso você tem uma visão de raio-x? E o Frederic respondeu com a maior naturalidade, tenho sim. Mas, Frederic, você pode ver as células? Vejo sim. E como você conhece que ela está doente ou não? Eu conheço pela coloração e pela vibração. E o Paulo César é aquele sujeito insistente, né? Ele vai perguntar, mas escuta, doutor Frederic, e o senhor vê os internos das células?
Ele disse: vejo. E nós, para vermos o interno das células, nós precisamos de um microscópio eletrônico, que aumenta até 500.000 vezes. Aí o Paulo César perguntou a ele mais: mas, doutor Frederico, o senhor enxerga os átomos? Aí veja bem a resposta do Frederico: eu ainda não, mas acima de mim tem muitos que enxergam. Como que você acha que Jesus curou o cego Bartimeu? Ele mexeu na estrutura atômica do olho do Bartimeu. Gente, para que nós possamos ver o átomo, o que nós precisamos? Precisamos de um microscópio quântico, ou microscópio de tunelamento, que aumenta até 500 milhões de vezes. E é muito interessante, porque você está observando, então, o átomo. De repente ele some, você procura, não acha mais o átomo. Para onde ele foi? Aconteceu um salto quântico. Ele pula para um outro universo, um universo paralelo. Perfeito? Amigos, então, se vocês, por acaso, se interessarem em adquirir o livro do Peixotinho, Materialização do Amor, vocês entram em contato com o João, que ele me pede e eu passo a maneira de encontrá-lo, né? Na sala de janta do Peixotinho tinha uma plaquinha escrita: Cristo é o chefe dessa casa, hóspede invisível em cada refeição, ouvinte silencioso em cada conversação. Então, daí a gente já avalia o valor deste livro, né? E tem muitos fatos que a gente vai apresentar para vocês em uma próxima oportunidade. Já são 19h55, então agora nós não temos mais tempo. Mas em uma próxima oportunidade nós vamos combinar com o João Rolim de realizarmos essa palestra presencialmente, porque é muito importante. Então, amigos, um forte abraço a todos, que Deus a todos nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Paz e luz. Jesus conosco sempre. Querido irmão, estamos muito felizes por essa aula de amor, de ciência. Olha, anotei vários nomes aqui que você falou, nome do livro. Vamos ter que assistir novamente, porque fica gravado, e aí nós vamos ter oportunidade de compreender melhor toda essa aula que o senhor trouxe para nós. Foi muito bom, tiramos muito proveito, estamos muito agradecidos. Perfeito, eu é que agradeço, minha filha. E da próxima vez vou combinar com o pessoal da casa para nós realizarmos a palestra presencialmente, porque a gente aproveita e mostra os slides, né? Sim, nós ficamos muito agradecidos mesmo. E nesse momento, então, nós convidamos todos os nossos companheiros que estão conosco, felizes por termos recebido tantos ensinamentos sobre medicina, sobre o amor, porque tudo isso é permitido por Deus. E essa medicina cada vez avança mais para a espiritualidade, não é? É isso. É verdade, Thelma. É verdade. É isso que nós desejamos. Então, nós vamos continuar nesse pensamento elevado para agradecer a Deus e a Jesus
que nos permitiu estarmos nessa noite recebendo tantos ensinamentos, esclarecimentos sobre a doutrina dos espíritos, que realmente é uma luz na nossa caminhada. Quantos são beneficiados por acompanharem as palestras, os livros de Kardec, que precisam ser estudados, relidos, porque são ensinamentos que nos ajudam na nossa caminhada para a espiritualidade. Agradecemos ao nosso irmão, a nossa mentora Zilda Gama, que permitiu que o senhor Levindo fizesse essa explanação com tantos detalhes, com tantos conhecimentos, que realmente vieram nos enriquecer. Pedimos, então, a bênção a todos esses espíritos bondosos que aqui estão sempre conosco, e oramos por aqueles que estão doentes, que não puderam nos assistir, mas que poderão depois também acompanhar esse estudo tão valioso para nos enriquecermos. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos mais uma vez que continue conosco, agora e sempre, e nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Senhor Levindo, aquele abraço muito carinhoso de todos nós do Zilda Gama. Muito obrigado. Um abração para todos vocês também. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada.